Olá, comunidade de odontologia. Esse é o segundo episódio do Conexão Lei e Gestão. Então, eu, Rodrigo Maranhão, da Ludovico Maranhão e Assis Advocacia, novamente estou aqui com Fábio Iacura, da Consultor de Dentistas. Olá, Fábio. Olá, Rodrigo, como é que vai? Tudo bem? Prazer de novo estar aqui com você, viu? Satisfação. Muito bom, prazer é meu. Hoje, o segundo episódio, o nosso tema vai ser gestão de clínicas odontológicas. Então, do nosso primeiro vídeo, a gente inverte as posições. Eu vou fazer algumas perguntas que o Fábio vai nos dar a honra de trazer todo o seu conhecimento aí de décadas para aprofundar algumas questões bem importantes aqui na gestão de clínicas odontológicas. Então, começar com a primeira pergunta, Fábio. Me diz como precificar procedimentos considerando custos fixos, variáveis, a inadimplência típica do setor, que acho que deve estar uma coisa em alta pela, né, condição das pessoas, né, o custo de vida ter aumentado, né? Acho que deve estar sendo um problema para as clínicas. Legal, Rodrigo. Bom, quando a gente fala de precificação da odontologia, a gente precisa considerar o que eu chamo de 3 Cs, né? Então, para precificar, você precisa considerar primeiro o custo de se fazer o procedimento. Esse é o primeiro C. O segundo C é de cliente. Então, o preço que você vai praticar tem que caber também no bolso do seu cliente. Então, tem que estar dentro dos custos, tem que caber no bolso do teu cliente. E o terceiro C é ser de concorrente, ou seja, o teu preço também precisa ser competitivo no mercado que você atua. Então, tem que ser baseado em custo, tem que estar alinhado ao poder aquisitivo do teu cliente, uma questão de posicionamento, e também tem que ser um preço competitivo. Se a gente falar especificamente sobre custo, a primeira coisa que a gente tem que calcular, Rodrigo, é o que eu chamo de custo da hora clínica, né? Porque na maioria dos procedimentos, se o dentista começar a fazer conta, ele vai perceber que o maior custo que ele tem é a hora de trabalho. Não é dental, não é laboratório, não é imposto. Na maioria das vezes, é quanto custa a hora de atendimento. Então, como é que a gente calcula a hora clínica? Nós vamos ter que somar todo o custo fixo que a clínica tem, né? O que são custos fixos? Aluguel, condomínio, salário de funcionários, encargos trabalhistas, marketing, despesa de manutenção predial e de equipamento, contabilidade. Então, são custos que acontecem todo mês. Água, energia elétrica, telefone. Então, soma todos esses custos e divide pelo número de horas que ele atende dentro do mês. Por isso que chama custo de hora clínica. Quanto custa cada hora de atendimento, né? Então, custo fixo dividido pela quantidade de horas que ele atende dentro do mês. Esse valor, depois ele vai transportar para um segundo cálculo, e aí sim nós vamos calcular especificamente para cada procedimento qual é o custo. Porque cada procedimento ele apresenta um custo diferente, né? Por exemplo, uma restauração tem o custo da hora clínica. Esse custo da hora clínica ele está atrelado a quanto tempo aquele procedimento vai demandar. Então, quanto mais complexo o procedimento, quanto mais tempo demandar, maior é a hora clínica. Então, só para o pessoal aqui entender, vamos supor que a hora clínica de uma determinada clínica é R$ 100. Então, uma hora custa R$ 100. Se ele fizer um procedimento que vai demandar 5 horas, é R$ 100 vezes 5. Né? Então, acaba tendo uma variável que é a quantidade de horas. Então, na odontologia fica claro que tempo é dinheiro. Quanto mais tempo você leva para concluir o tratamento, mais caro fica, porque tem a hora clínica. Então, para qualquer procedimento, você tem que saber exatamente quanto tempo vai demandar, por isso é importante um planejamento, um plano de tratamento muito ajustado, né? Tem que calcular em cima da quantidade de horas. E fora isso, você vai ter que acrescentar outros custos. Então, por exemplo, quanto você vai gastar de material descartável para aquele procedimento?
quais são os outros custos de material odontológico que você vai usar? Por exemplo, resina, ácido, implante, enxerto, tudo isso para cada procedimento tem um custo específico, né? Além disso, você vai ter que somar também o custo do dentista parceiro. Se você tem uma clínica onde determinados procedimentos você precisa de um dentista parceiro, aquela remuneração você tem que incluir no custo, né? Depois, o imposto que você vai pagar, a taxa de cartão. Então, tudo isso são custos que precisam ser calculados especificamente para cada procedimento. E, além disso, aquilo que você falou, Rodrigo, é interessante também incluir um outro custo, que é a taxa de inadimplência, que, infelizmente, realmente, a gente tem percebido que tem crescido bastante, né? Então, você tem que saber, através do teu controle financeiro, qual que é a sua taxa de inadimplência. Se for de 1%, você vai ter que considerar 1% de custo. Se for 2%, 2%, assim por diante. Então, cada clínica tem a sua taxa de inadimplência, né? É bom não generalizar, porque tem clínicas que têm uma taxa muito alta e isso acaba distorcendo um pouco a inadimplência do mercado. É importante considerar a sua taxa de inadimplência e incluir como custo, tá? Então, resumindo, precificação não pode ser na base do chute, não pode ser baseado no preço do concorrente, porque o concorrente tem um custo diferente do seu, né? Se você tem uma sala que você aluga e tem três funcionários, o teu custo é muito maior do que o teu concorrente, que a sala dele é própria e ele trabalha com uma funcionária. Então, o preço tem que ser competitivo, mas não pode ser igual, porque ele pode estar ganhando dinheiro naquele valor e você não. Então, cada caso é um caso. Entendi. Complexo. Bastante complexo, bastante complexo. Mas precificação é a porta de entrada. Se você precifica errado, não adianta vender bem, porque vendeu bem um produto com preço errado, o prejuízo só aumenta, né? Sim, perfeito. Bom, a gente aqui do escritório, a gente sempre fala, né, que para evitar inadimplência, receber ou no cartão de crédito, que você recebe direto do banco, ou à vista, né? A gente sabe que o parcelamento tá dentro dos costumes do brasileiro, até porque a gente sabe, né, que o brasileiro tem que lutar muito para as contas fecharem, né? Então, sobre parcelamento, você acha, parcelamento de alto valor, você acha interessante fazer esse financiamento por financiadora própria, ou você mesmo abrir como se fosse um crédito para a pessoa e financiar, ou seria melhor terceirizar esse parcelamento para uma financeira ou algo do tipo? Hoje nós já temos no mercado, Rodrigo, várias empresas que trabalham como financeiras especificamente para a área de saúde ou especificamente para clínicas odontológicas, né? O grande problema é que a taxa de juros cobrada é realmente muito alta, que muitas vezes inviabiliza o teu paciente de tentar financiar através dessas empresas. Para a clínica odontológica, para um consultório, é o melhor dos mundos, porque você transfere para a financeira a responsabilidade da inadimplência, por exemplo, e da cobrança, né? Então, só aqui para o nosso pessoal entender, como é que funciona isso? Eu tenho uma clínica, existem várias financeiras. Eu faço parceria com uma financeira, né? E aí o meu paciente, ele vai ser submetido a algumas análises financeiras de viabilidade pela financeira, e se a financeira aprovar o cadastro do meu paciente, é a financeira que empresta o dinheiro para o meu paciente e não sou eu. Então, vamos supor, um tratamento de 10 mil reais, o meu paciente faz um contrato direto com a financeira, né? Então, é o meu paciente que vai dever e vai ter que pagar para a financeira. O que a financeira faz? Ela repassa o valor para mim, que sou cliente, né, que eu sou parceiro, cobrando um ágio, cobrando uma taxa, porque a inadimplência, o risco fica para a financeira. Então, ele retém um valor, me passa a diferença à vista, e com esse dinheiro eu consigo realizar o procedimento do meu paciente. Agora, o meu paciente não deve para mim, deve para a financeira, então fica a cargo da financeira as cobranças, né, a questão da inadimplência ou qualquer problema,
que eles tiverem. Então, a relação é entre o paciente e a financeira, financeiramente falando, mas sou eu que presto o serviço para o meu paciente. Então, eu não tenho risco da inadimplência. Mas, porém, como eu falei, a taxa de juros que as financeiras estão cobrando hoje é muito alta. Então, muitas vezes fica inviável para o paciente bancar essa taxa. E aí, o que tem que acontecer? A minha clínica tem que financiar o paciente. Eu vou ter que usar o meu capital de giro, o meu dinheiro, para financiar. E como é que funciona esse financiamento? Basicamente, em cima de parcela, né? Como você mesmo falou, Rodrigo, o ideal, se for para parcelar, no cartão de crédito, que é a certeza que eu vou receber, né? O ideal é pegar uma entrada, a gente sempre recomenda em torno de 30% do valor, pega a entrada, mas essa entrada tem que ser à vista, né? Ele paga à vista 30%, os outros 70% você parcela no cartão, né? Ah, mas o meu paciente não tem cartão ou ele não tem limite no cartão. O boleto é a última opção, né? Agora, eu sempre sugiro, eu sempre oriento que, se você vai parcelar no boleto, a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar a vida pregressa desse teu paciente para minimizar o risco. Então, você tem o SPC, você tem o Serasa para fazer uma pesquisa para minimizar o risco de inadimplência, mas é uma alternativa a mais, né? E como você mesmo disse, Rodrigo, é o hábito do brasileiro parcelar. O brasileiro não faz muita conta. Ele quer ver se aquela parcela cabe no bolso. Coube no bolso, ele faz o financiamento, ele faz a compra, né? Então, não tem como fugir do parcelamento, a menos que os nossos amigos aí trabalhem com um público altamente seleto, com grande poder aquisitivo e que tenha condição de pagar à vista, mas isso está cada vez mais raro no mercado brasileiro, né? Ou citar. E, bom, perfeito. Fábio, e quais os indicadores financeiros todo dentista gestor deveria acompanhar mensalmente? Ele fica ligado sempre para poder ter um controle melhor do funcionamento da sua empresa, né? Ótimo. Bom, indicadores, acho que é muito importante qualquer gestor trabalhar em cima de indicador, porque são as métricas que ele precisa para ver a evolução do negócio dele, né? Falando especificamente na área financeira, então ele precisa todo mês verificar como é que está a evolução da receita dele. O que é receita? É o dinheiro que entrou dentro do mês, né? Faturamento. O que é o faturamento? Basicamente, são as vendas que ele faz dentro do mês. Então, uma coisa é receita, é o dinheiro que entrou. Outra coisa é vendas, porque às vezes, ou na maioria das vezes, ele não vende à vista. Ele vendeu esse mês, mas vai receber futuramente. Então, ele tem que saber também qual que é o faturamento que ele tem. A despesa mensal, claro, né? Receita, despesa, depois o lucro. Lucro é o que sobra, que é o que mais interessa para o dentista, não é o que entra, é o que sobra. Então, tem que ter também acompanhamento do lucro, da margem de lucro, ou seja, quantos por cento daquele valor que sobrou representa em relação à receita total, né? Então, margem de lucro também é uma coisa muito importante que ele tem que acompanhar. Inadimplência, porque inadimplência é prejuízo, o serviço foi prestado e o dinheiro não entrou. E se tem inadimplência, o dentista tem que correr atrás, porque é um valor que pode ser recuperado. Então, você minimiza a despesa. Então, não é só o que entra, é o que deveria ter entrado e não entrou. Então, a inadimplência também é um outro indicador muito importante. O ticket médio, né? O que é o ticket médio? É a média de valor que os pacientes estão gastando na tua clínica. Então, também é muito importante. Quanto maior o ticket médio, menos esforço você faz para trabalhar dentro da tua clínica. Se você tem um ticket médio baixo, você tem que trabalhar mais para manter aquele nível de receita. Se você tem um ticket médio alto, ou seja, vende tratamentos mais caros, até o teu esforço físico vai ser menor. Esse é o melhor dos mundos para o dentista, né? Outro indicador muito importante também é a taxa de conversão de vendas. Não é exatamente um indicador financeiro, mas é um indicador comercial muito importante, né? Então, por exemplo, de cada 10 orçamentos que o dentista faz, quantos ele de fato converte? Isso é importante, porque muitas vezes, Rodrigo, o dentista ele acha que o problema dele é captação de paciente. Então, ele investe muito dinheiro em marketing,
só que o paciente chega e ele não consegue converter. Então, às vezes, o gargalo não está na atração do paciente, está na conversão, ele não sabe vender. Aí o paciente vem, pega o orçamento, vai embora e não volta. Então, ele fica com aquele esforço de venda e acaba não conseguindo ter sucesso. Então, a taxa de conversão de vendas também é um outro indicador muito importante. Tá? Receita, faturamento, despesa, lucro, margem de lucro, ticket médio, inadimplência e taxa de conversão de vendas são indicadores assim que eu acho que são importantíssimos para você medir a saúde financeira do seu negócio. Ah, perfeito. E, Fábio, já ainda dentro disso, mas também aumentando um pouco o escopo para algo específico, você poderia falar quais seriam os principais erros de contratação que clínicas de pequeno porte, de médio porte cometem e que normalmente aí vira uma bola de neve, e aí quando a pessoa vê, está toda enrolada e para sair disso é uma complicação. Bacana. Primeira coisa, Rodrigo, os dentistas erram na contratação no sentido de a contratação ele envolve recrutamento. O que é recrutamento? Aonde você vai buscar as candidatas, né? Então, saber recrutar da maneira correta, depois saber selecionar currículo, que é a primeira etapa da seleção, depois saber entrevistar, saber quais perguntas fazer, quais testes aplicar, porque grande parte do sucesso de uma contratação ou de uma vida longa da funcionária dentro de uma clínica está relacionada a uma contratação correta ou equivocada. Uhum. O problema é que os dentistas eles têm muita pressa de contratar e, por conta disso, eles se atropelam. Então, muitas vezes, não faz uma correta seleção de candidata, né? Alguém indicou, ele já vai buscar aquela funcionária. Então, não entrevista direito, não tenta identificar se realmente aquela candidata tem o perfil que a clínica quer, né? Quando contrata, não dá o devido treinamento. Então, isso é muito importante também. Né? Por que é preciso treinar? Porque por mais experiente que seja a funcionária que você contratou, ela tem experiência nas empresas anteriores. Ela pode ter desempenhado um bom trabalho numa clínica anterior. A sua clínica é diferente. O modus operandi é diferente, os protocolos podem ser diferentes, a filosofia de trabalho é diferente. Então, é importante treinar essa funcionária para que ela entenda a sua maneira de trabalhar, que com certeza é diferente dos outros colegas, né? Então, você não pode pegar uma funcionária recém-contratada, botar ela, por exemplo, na recepção e mandar ela trabalhar. Ela tem que ter um período para aprender primeiro. A gente não coloca um funcionário novo para exercer sem antes treinar, sem antes orientar, fazer a devida ambientação, né? Ela tem que saber todos os protocolos, os scripts, né? Como atender, a filosofia da empresa, ela tem que saber aonde ela está trabalhando, né? Tem que ter todo um preparo anterior. Então, na primeira semana, pelo menos, é importante que ela seja preparada para depois começar a trabalhar. Só que muitas vezes a pressa e o despreparo dos dentistas queima uma boa profissional. Eu costumo dizer que você não pode cobrar de alguém que você não ensinou. E é isso que a gente vê muito. Eu contrato, coloco a minha na recepção, depois eu fico cobrando dela algo que eu não orientei, um protocolo que eu não passei, um procedimento que eu não ensinei. Então, essa pressa, muitas vezes, é que parece que a gente contratou errado. Então, às vezes é uma contratação equivocada, às vezes é falta de treinamento, né? Tem até uma frase bacana, Rodrigo, na gestão de pessoas, que diz assim: contrate com calma, demita rapidamente. Então, se você tem uma funcionária que não se encaixou, demita ela logo, não fica enrolando, não fica cozinhando o galo, que isso é ruim, né? Muitas vezes ela começa a contaminar a equipe, você perde a tua autoridade, porque você fica com dó, aí você segura uma funcionária ruim e contamina as outras. Então, a demissão tem que ser rápida. A contratação, não, tem que ser devagar, porque tem que ser criterioso, né? Selecionar bem os currículos, fazer entrevistas com boas perguntas, porque entrevista é para eliminar funcionário, né? Você vai contratar melhor e não a menos pior. Então, você tem que fazer uma boa entrevista. Só que o que a gente vê hoje é o contrário.
é contratação rápida e demissão demorada. Então, os dentistas eles estão invertendo a ordem. Contrata com muita rapidez, na urgência, na emergência, né? E aí dá errado. Por quê? Porque contratou errado. Por outro lado, você está segurando uma funcionária que talvez não é boa, por quê? Muitas vezes por dó. Ah, ela é uma boa funcionária, ela é uma funcionária honesta, mas isso não é critério para manter uma funcionária. Ela tem que ser competente acima de tudo, né? E muitas vezes a gente vê esse erro dentro das clínicas. Gestão de pessoas é um calcanhar de Aquiles, viu, Rodrigo? Dentro das clínicas odontológicas, infelizmente. Sim, e até é importante, eu acho que os dentistas saibam, né? Até na nossa consultoria aqui do escritório, a gente tem um treinamento específico para recepcionistas e para atendentes. Então, o gerente, as pessoas que vão ter contato com o público, né? Com os Bacana. clientes. Porque os dentistas têm que saber que todo funcionário que está dentro da tua, enquanto ele está trabalhando dentro da tua clínica, ele é a sua clínica, ele representa a tua clínica. Então, todas as ações e omissões dele ali, quem responde por elas é a clínica, né? Sem dúvida, Então, sem a gente dúvida. faz esse treinamento para realmente tudo que é passado para os dentistas, para o gestor, para o administrador, para a gerente, também é passado para a recepcionista, porque às vezes o erro pode acontecer lá na frente, não atrás. E aí, para resolver um problema, às vezes, criado que não precisaria ser criado, demanda um tempo danado, um esforço danado. É Né? verdade. E sobre a alta rotatividade, né, de auxiliares e recepcionistas, como lidar com isso da melhor forma, Fábio? Isso é um baita desafio, viu, Rodrigo? Porque aqui no Brasil, a gente está percebendo realmente como está caindo a taxa de desemprego. Então, teoricamente, pelo menos, parece que a gente vê que o mercado está aquecido e hoje os trabalhadores têm opções. Né? Não estou gostando daqui, eu vou para outro local. Então, hoje está mais fácil essa transição, essa movimentação de funcionários, basicamente todo o setor. Tanto é que o grande desafio hoje que eu vejo, não só dentro da odontologia, mas no mercado, é realmente reter funcionário, porque está muito fácil mudar de empresa. Né? E muitas vezes o funcionário, eu falo brincando, mas é mais ou menos isso, por 100, 200 reais ele larga a tua empresa e vai buscar uma outra oportunidade. Né? Então é um baita desafio reter funcionário. Mas aí eu digo também o seguinte, tudo bem, de um lado tem um mercado aquecido, de outro tem a dificuldade e até muitas vezes a falta de competência da própria clínica de reter funcionário. Porque eu vejo que muitas vezes o funcionário ele não sai por conta de um salário maior, ele sai por insatisfação com a empresa atual ou porque ele não vê perspectiva de crescimento. Eu vou ficar aqui 10 anos, vou ganhar basicamente a mesma coisa, então por que eu vou me dedicar mais se não vai ter um reconhecimento? Então, as clínicas hoje precisam enxergar que elas são empresas e, como qualquer empresa, ele tem que ter um bom programa de incentivo de retenção de funcionário. Hoje não basta mais pagar um salário. Tem que pagar um salário, tem que pagar um bom salário, tem que pagar em dia, mas tem que ter incentivo, tem que ter um plano de carreira, tem que ter uma premiação, né? Tem que ter comissionamento, tem que oferecer benefícios, como, por exemplo, um plano de saúde, algum convênio. Tem que ter um pacote atrativo que faça uma candidata ter interesse em trabalhar para você e ficar com você. Ou seja, reter o funcionário. Então, muitas vezes, o erro, eu vejo, é da própria clínica que não tem mecanismos para, entre aspas, fidelizar aquele funcionário, né? Então, plano de carreira é uma coisa muito legal que eu tenho conseguido criar em algumas clínicas que eu atendo. O que é um plano de carreira? É o funcionário conseguir ver que, à medida que ele vai vencendo alguns requisitos, batendo algumas metas, ele pode subir de nível. Subindo de nível, melhora o salário dele. Então, por exemplo, uma clínica pequena, ela pode criar nível de secretária nível 1. Então, você contrata uma secretária, ela entra como nível 1, ganhando salário X. Depois de algum tempo, e ela conseguindo atingir alguns requisitos, ela passa para o nível 2, ganhando X mais Y. Daqui a pouco,
secretária nível 3, veja que não mudou o cargo, mudou o nível. Né? Secretária nível 3 ganhando X, Y mais Z. Então, a funcionária, ela vê que se ela permanecer, ela tem a chance de subir hierarquicamente e o que interessa para ela, salário. Então, aumenta salário, aumenta também alguns pacotes de benefício. Como eu falei, plano de saúde, convênio com algumas empresas onde ela consegue ter desconto, né? Premiações, comissionamento sobre resultado. Então, acho que o grande desafio é esse, criar um pacote de incentivo que seja interessante para a funcionária permanecer, porque se não tiver condição, se ela não vê perspectiva, ela vai mudar. E outra coisa muito importante também, né? Relacionamento interno é muito importante. É o respeito, é o reconhecimento. Então, muitas vezes, o dentista não consegue nem elogiar a própria funcionária, que para o funcionário isso é muito importante, o reconhecimento também, não só financeiro, né? Então, muitas vezes, o ambiente se torna ruim a ponto da funcionária demitir, né? E muitas vezes eu falo, a funcionária, quando ela vai embora, ela não está se desligando da empresa, ela está demitindo o empregador, porque o relacionamento é ruim, né? Porque não via reconhecimento e não percebia valorização dentro da própria clínica. Isso é uma questão muito interessante. O clima na empresa, né, conta muito às vezes para fazer isso, às vezes até mais do que dinheiro. Dinheiro é importante, óbvio, né, porque se a pessoa recebeu uma outra proposta com um valor substancial maior, provavelmente ela não vai pensar duas vezes. Agora, se for algo próximo, ela vai lembrar daquele outro emprego dela que era péssimo, que ela todo dia de manhã acordava e falava, eu não queria ir para lá. Trabalhar já é ruim, né? Sim, sei. Trabalhar já é ruim. E agora, bom, nessa empresa, pelo menos eu vou lá, aí tem um relacionamento legal, tem ali um cafezinho interessante ali, que pode... Então, eu me sinto bem, né? E posso ser valorizado, eu acho que realmente é a grande questão, né? E a gente vê que a nova geração que está vindo, né, a geração Z, aparentemente, eles não têm apego com fincar o pé em algum lugar, né? Isso, Vão exatamente. mudando e sem problema, e eles não estão tão errados assim também não, né? Eu acho que todo mundo tem que se adaptar à Exato, geração, porque é difícil a exato. geração se adaptar à empresa. Então, de alguma forma, o empregador tem que se adaptar à demanda do próprio funcionário, inclusive dando treinamento, que é uma outra forma de valorizar o seu colaborador também, né? Isso. Não, com certeza. E, Fábio, falando ainda mais ou menos sobre isso, mas uma coisa que tem sido utilizada é o comissionamento do dentista associado, né? O que você pensa sobre esse comissionamento, né? E como fazer para não gerar um conflito de interesse clínico por intermédio desse comissionamento? Tá. Quando você fala em conflito, o que exatamente você está imaginando, Rodrigo? Por exemplo, a gente vê algumas questões de clínicas populares, por exemplo, em que basicamente o que o dentista vai ganhar é comissionamento pelo que ele fizer. E aí a gente vê casos, a gente não sabe se é verdade ou não, mas a gente vê muitos casos de que foi feito um serviço que não era totalmente necessário porque eu preciso vender para poder ganhar, né? E aí esse Entendi, conflito de entendi. interesse viria disso. Sim, entendi. Até uma coisa antiética, né? Exato. O que eu tenho recomendado para meus clientes? Quando você vai contratar um dentista prestador de serviço para executar os procedimentos, evite pagar uma comissão, uma porcentagem. Geralmente, o que a gente vê é assim, clínica pagando 35%, 40%, 50% para o executor, para o dentista parceiro, então 50% em cima do valor da venda. Se você fizer o cálculo, ele está levando 50% limpo. Os outros 50% que sobra para você, você vai ter que pagar material, hora clínica, imposto, taxa de cartão. O que sobra é muito pouco. Então, eu tenho recomendado a clínica esquecer a porcentagem, a comissão.
você vai pagar por um valor fixo por procedimento. Uhum. Qual é esse valor? Aí você tem que fazer a conta, né? Aí nós vamos ter que entrar de novo naquela coisa da precificação. Mas o ideal é você pagar um valor fixo por procedimento. Por exemplo, eu vou contratar um endodontista para fazer um tratamento de canal. Eu vendo o tratamento de canal R$ 1.500, vou pagar para o endo R$ 600. Então eu falo, doutor, cada vez que você fizer um tratamento de canal, eu vou te pagar R$ 600. Para ele é bom porque ele tem previsibilidade, ele sabe, ele vai ter a tabela dele. Cada tratamento vai entrar 600 para mim. Agora, eu como dono da clínica, eu posso, em alguns momentos, aumentar o meu preço. Pode ser que o meu custo subiu, eu vou aumentar de 1.500 para 1.800 e continuo pagando para ele 600. Então, eu travei esse custo e aumentei a minha venda. Isso me permite aumentar o meu lucro. Não é que eu quero esfolar o meu parceiro. Sim. É que muitas vezes a minha margem é baixa, eu preciso aumentar o valor da venda. E ele continua ganhando a mesma coisa, que é justo, porque não vai aumentar o esforço de trabalho dele pelo fato de eu ter aumentado o meu preço, ele vai trabalhar a mesma coisa. Tá? Então, essa é uma opção, Rodrigo, pagar por procedimento. Cada procedimento que ele fizer tem um valor específico, né? Restauração ele vai ganhar 200, canal 600, valores hipotéticos, mas você monta uma tabela fixa. Outra possibilidade é pagar por diária. Então, ele fica 8 horas por dia, né? E aí ele vai produzindo, e aí eu pago o valor da diária. Então, esse valor também precisa ser calculado. 500, 600 mil reais, dependendo da especialidade. Só que só vale a pena para a clínica pagar diária se esse dentista realmente trabalhar 8 horas por dia. Porque se ele ficar ocioso, às vezes é melhor pagar por procedimento. Né? Lembrando aos nossos colegas que quando você contrata um dentista parceiro, o que o dentista parceiro produzir tem que ser suficiente para pagar ele e gerar lucro para a clínica. Porque se empatar, você já está perdendo. Né? Então, essa é a questão. Né? Esquece o comissionamento, vamos pagar o por diária, se realmente ele produzir às 8 horas, ou paga por turno, ele fica 4 horas, produz 4 horas, aí você paga um valor fixo, ou por procedimento. Tá? Agora, essa questão que você levantou do conflito de interesse, acho que isso vai muito da ética do dono da clínica. Né? Porque, geralmente, o dentista parceiro ele trabalha de acordo com a filosofia da clínica que ele presta serviço. Então, se você, dentista, proprietário de clínica, é ético e só vende o que realmente precisa, é isso que você vai impor para o seu dentista. Se ele fizer o contrário, você desliga ele, porque ele está indo contra a filosofia e contra a ética do teu negócio. Né? Claro, todo dentista quer ganhar mais, mas ele tem que agir de forma ética. Isso aí está dentro do código de ética da odontologia. Não oferecer nada além do que o dentista, do que o paciente realmente precisa. Senão você perde totalmente a credibilidade do seu negócio. Né? Então, também o desafio é monitorar o trabalho dos dentistas parceiros, ter o controle. Né? Se você usa um sistema, o teu dentista parceiro vai colocar todo o prontuário dentro do sistema, aí você faz uma auditoria mensal, semanal, para verificar realmente se ele está trabalhando e cobrando pelo que ele faz e se não está oferecendo algo além do que realmente o paciente precisa, porque no final das contas, a responsabilidade cai no dono da clínica e não no executor, né, Rodrigo? Sim, sim, perfeito. Interessantíssimo, eu acho que é isso mesmo, não tenho nenhuma vírgula a mais a acrescentar. Mudando um pouco de assunto, sobre conteúdo educativo online, né? A gente tem visto um crescimento bastante grande de profissionais de saúde, mas principalmente dentistas, produzindo conteúdo online informativo, né? Como uma forma de estratégia de autoridade de marca, né? Para difundir mais o seu trabalho, sua prestação de serviço, e também a marca do seu consultório, da sua clínica. O que você acha disso? Isso tem trazido resultados para as clínicas? Eu acho que é uma das estratégias importantes que o dentista ou qualquer profissional, prestador de serviço, precisa executar. Né? Você ganha credibilidade e autoridade também mostrando para as pessoas o seu conhecimento. Então, acho que isso é muito importante.
Agora, não é o suficiente, né? Uhum. Porque, assim, dependendo do público que você atende, por exemplo, um público, vamos dizer, classe A, um público mais seleto, esse tipo de estratégia muitas vezes não é o suficiente. Porque, no final das contas, eu falo o seguinte: o paciente ele compra o dentista, ele não compra o tratamento que o dentista vende. Então, quando você quer desenvolver uma estratégia de marketing pessoal para reforçar a tua credibilidade, a tua imagem profissional, ganhar mais confiança das pessoas, não é só demonstrando o teu conhecimento, é demonstrando quem você é. Então, falando sobre os seus valores, sobre aquilo que você acredita, falando sobre a tua história pregressa, a tua evolução até os dias atuais, né? Claro, falando também da sua competência, dos cursos, né, da tua carreira acadêmica. Então, na verdade, é um conjunto de coisas que você precisa demonstrar. Não só o teu conhecimento, mas claro que o conhecimento ajuda bastante. Muitas vezes, quando você usa, por exemplo, as redes sociais para falar sobre a sua especialidade, o que você faz, isso é bom porque muitas vezes isso quebra algumas objeções que impedem o paciente de procurar um profissional. Uhum. Medo, ele acha que é caro, ele acha que é complicado o procedimento, ele acha que vai doer, que vai causar algum tipo de problema futuro. Então, quando você traz a informação, você muitas vezes derruba alguns medos, algumas objeções que pode estar travando o teu paciente de te procurar. Mas, como eu falei, só isso não é bastante. Primeiro, eu tenho que demonstrar para o meu público que eu mereço a confiança dele, né, que eu mereço a credibilidade. Então, eu preciso falar um pouco mais de mim também, e não só daquilo que eu produzo, aquilo que eu trabalho. Uhum. Porque se você entrar, Rodrigo, dentro do Instagram de um dentista, e ele só falar de dente, de dente, de dente, é uma hora que você não quer mais saber dele, porque é chato. Sim. A gente que é paciente, a gente não quer saber só de dente, a gente quer saber de outras coisas, inclusive quem é o dentista, né? Então, ele tem que ter uma estratégia de mesclar, de misturar um pouco os assuntos, os tópicos, as publicações, para não ficar uma coisa só técnica, que na verdade só afasta o paciente dele, né? Ao mesmo tempo também é uma coisa que eu tenho notado que às vezes os profissionais têm despendido muito tempo em produção de conteúdo, né, para tentar divulgar a marca, e aí, consequentemente, né, aumentar as vendas e etc. Mas se esquecem que precisa entregar, né? Então, ele precisa estar estudando, ele precisa ser o melhor profissional possível na área em que ele está se dispondo a atuar, e também o atendimento na clínica tem que ser para o paciente algo que ele vá recomendar para outras pessoas, que ele goste de ir na clínica, que ele se sinta bem atendido, se sinta amparado, né? Até porque eu acho que o melhor dos marketings ainda é o marketing boca a boca, né? Sem dúvida, Acho sem dúvida. que um paciente falando bem da sua clínica para outra pessoa, acho que não há nada melhor do que isso, né? É verdade, Então, é acho verdade. que a produção de conteúdo teria que ser um complemento, né? Mas o foco tem que ser em melhorar como profissional e tornar a clínica a melhor possível, a mais aprazível possível para o paciente, né? Deixa eu só aproveitar esse gancho aí teu, Rodrigo. Uma Uhum, outra coisa que eu também gosto de falar para meus clientes com relação à rede social é o seguinte: eu, sinceramente, acredito que é difícil você ganhar um paciente novo por conta do teu Instagram, por exemplo, né? Então, você está uhum, com o teu celular lá, perdendo o teu tempo, de repente aparece uma clínica odontológica, ou dentista, ele vê a publicação, dificilmente isso é o suficiente para levar o paciente para a tua clínica. Porém, rede social é um reforçador, é uma uhum, vitrine a mais. sim, Então, geralmente na área de saúde, ainda o paciente vem por indicação, que é o que você falou. Eu estou procurando um implantodontista, não conheço ninguém na minha cidade. O que eu vou fazer? Amigão, vem cá, você conhece alguém? Você vai buscar na tua rede de contatos indicações. Aí um amigo falou: eu conheço lá o Dr. Rodrigo, ele é um ótimo profissional. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou validar. Aonde? Na internet. sim. Dr. Rodrigo Maranhão, vamos lá ver. Tem o Instagram dele, legal. Deixa eu ver o Facebook. Ele tem um site? Deixa eu dar uma olhada no site. A página do Google, deixa eu ver as avaliações. Isso tudo é um reforçador.
Uhum. Se eu gostei de tudo que eu vi, e se o que eu vi realmente reforça aquilo que o meu amigo falou, aí eu procuro você. Então, não é que o Instagram vai ser o suficiente para trazer o paciente, mas é um reforçador, né? Ele vai passar por ali, né? Porque ele não vai de cara procurar um dentista sem ter mais referência. Então, precisa ter um site, precisa ter uma rede social, precisa ter a página do Google com boas avaliações, porque tudo isso, de alguma forma, conta ponto e favorece o paciente passar a confiar mais em você a ponto de te procurar. Acho que isso é muito Perfeito, importante, né? perfeito, é isso mesmo. E, e sobre esse boom da inteligência artificial, a maior utilização, a utilização da inteligência artificial está impactando já no dia a dia das clínicas? Está impactando, Rodrigo. Como eu atuo só na área de gestão, eu vou ter dificuldade de falar como tecnicamente isso tem influenciado, né? A gente sabe, Uhum, existem softwares que muitas vezes ajudam num diagnóstico mais preciso, né? uhum. Inclusive, até para fazer uma análise melhor dos resultados dos exames. Então, claro, tudo isso ajuda. Mas falando a título de atendimento ao paciente, isso tem facilitado bastante. Então, as clínicas hoje têm muitas vezes automatizado o primeiro atendimento, né? O paciente Uhum. chega via WhatsApp, por exemplo, ele tem aplicativos para iniciar uma conversa com esse paciente para fazer uma filtragem, né? Tenta identificar qual é a demanda do paciente, faz uma triagem para depois a secretária entrar na conversa. Então a secretária muitas vezes entra na conversa já na metade porque ou o aplicativo ou o chatbot já fez essa primeira triagem. Então, ganha-se em produtividade, que é muito importante, né? Os próprios softwares de gestão hoje, que a maioria das clínicas utilizam, tem inteligência artificial, né? Que ajuda na compilação de dados, na busca de informação, na geração de relatório, no análise do perfil do paciente, para utilizar algumas ferramentas de comerciais, como o CRM. Então, hoje, não tem como mais você abrir mão da inteligência artificial, porque isso não é uma questão de luxo, é uma questão de ganho de produtividade e de economia no final do mês. Né? Com as mesmas pessoas, você consegue produzir mais. E esse acho que é o grande desafio. Sim, Produzir mais, gastando menos e tendo mais resultado no final do mês. Então, perfeito. realmente, a inteligência artificial hoje tem dado uma ajuda valiosa para a produtividade e para o controle das clínicas, né? Isso, a gente precisa apostar nisso a partir de agora. Interessante, muito interessante. E, Fábio, uma questão que tem sido muito discutida hoje, a gente está vendo um movimento, a gente teve, alguns anos atrás, um movimento muito grande de franquias odontológicas, né? E hoje a gente, aparentemente, está vendo o contrário, as pessoas saindo das franquias. Elas ainda são interessantes, ou realmente caiu por terra vamos dizer assim, o custo-benefício de estar numa franquia odontológica? Esse é um tema um pouco espinhoso e às vezes até um pouco polêmico, né, Rodrigo? Eu não sou contra as franquias. O que eu sou contra é algumas ações antiéticas que algumas franquias implementam. Né? Por exemplo, coisas que realmente não podem perante o Código de Ética da Odontologia, que é aquela coisa de panfletagem na rua, uma abordagem um pouco mais agressiva, uma ação antiética, alguma mentira, você ganhou uma consulta, aquela coisa de indique 3 pacientes, aí eu vou entrar em contato com o paciente sem ter autorização dele para oferecer um tratamento. Então, tem algumas coisas que acho que são um pouco invasivas, e isso eu sou contra. Mas, assim, a franquia é bom ou ruim? Depende do perfil de cada dentista, Rodrigo. Uhum, Por exemplo, a franquia ela dá uma certa segurança para o dentista, porque já é um modelo pronto. Ele já compra um modelo pronto, rodando, testado, né? Então, ele entra no esquema. Então, ele já compra o direito do uso da imagem da clínica, mas ele já ganha toda uma estrutura. Claro que ele vai pagar por tudo isso, mas a máquina já está rodando.
Então, já tem protocolos definidos, já tem script definido, já tem um fluxo de trabalho definido. O marketing é a própria rede quem faz, ele gasta com isso, mas ele já tem um modelo pronto, onde ele vai simplesmente executar aquilo ali. Ele não tem margem para mudar. Isso é um ponto negativo. O ponto positivo é que ele já tem uma coisa formatada. O negativo é que, se ele quiser implementar alguma coisa nova, uma estratégia nova, comercial ou de marketing, muitas vezes ele é proibido porque ele tem que se adaptar ao modelo já existente. Então, se você é um dentista que não tem um perfil empreendedor, mas você quer ter o seu negócio, a franquia é legal. Uhum. Ele te dá tudo na mão. Claro que tem um alto custo, né? Você tem que pagar o royalties, que muitas vezes é sobre o faturamento ou sobre o lucro, mas você tem um custo para isso. Né? Agora, se você tem um perfil empreendedor, você é criativo, a franquia não vai te servir, porque ela vai te aprisionar. Uhum. Aí é melhor você ter o teu próprio negócio. Então, depende muito do perfil. Tá? Agora, uma coisa que é verdade que você falou é que realmente as franquias elas não estão mais num processo de expansão como estava antigamente. Agora estão retraindo muito por insatisfação do dono, né? Eu compro uma clínica, mas eu não fico satisfeito, porque uma das propostas da franquia, ela me dá todo o suporte. Só que isso, na prática, muitas vezes não acontece. Eu tenho dificuldade, mas a clínica não me dá suporte. Eu não estou tendo vendas, mas a clínica não me dá ajuda e o treinamento necessário. Não é uma coisa personalizada, porque é uma franquia padrão. Então, às vezes, a minha realidade é diferente da realidade de um outro franqueado numa outra cidade. Mas como eles padronizam, pode ser que eu fique com uma demanda não atendida, e isso gera, muitas vezes, insatisfação. Né? E aí, por isso, muitos acabam caindo fora e a franquia acaba, muitas vezes, reduzindo por conta disso. Tá? Então, eu não condeno quem opta por franquia. O que muitas vezes eu condeno são algumas práticas que elas estão realizando. Para alguns servem, para outros não. Depende do perfil de cada dentista. Tá? Perfeito. Para finalizar, a última questão aqui, a gente teve a publicação da nova RDC da Anvisa, né? E já está tendo impacto nas clínicas odontológicas, essa adequação. A gente tem aí um período de transição, né, para algumas questões, mas qual está sendo o impacto dessa nova RDC? Pois é, Rodrigo. Recentemente eu vi uma notícia nos veículos de comunicação, teve em Campinas, nesse ano, só nesse ano, 44 clínicas foram fechadas, ou pelo menos autuadas, né? Até serem regularizadas, então elas foram fechadas temporariamente por conta, né, por uma fiscalização da Anvisa, por conta de alguma prática contrária à RDC. Então, quer dizer, a fiscalização já está acontecendo, já está atuando. Mas o que eu tenho visto é que as clínicas ainda não estão se preocupando com isso. Não sei se é por falta de informação, ou achando que a lei não vai pegar, ou que vai ser prorrogada. Então, assim, ainda tem uma falta de preocupação, mas o que a gente sabe é que a Anvisa já está atuando. Né? E essa nova RDC, realmente, ele vai impactar, como já está impactando, em várias frentes dentro de uma clínica. Em termos de estrutura, então você tem que fazer uma readequação em termos de instalação, né? Práticas de biossegurança, protocolos, que agora tem que estar por escrito, né? Bater uma fiscalização, você tem que mostrar no papel os POPs de tudo que você está fazendo, não basta falar que tem, mas tem que provar, né? Controles mais rígidos em relação a tudo, em relação à lavagem, esterilização. Não que isso não acontecia, mas agora vai ser cobrado com muito mais rigor, e você vai ter que provar que a coisa está acontecendo. Né? Equipamentos. Então, você tem que ter, inclusive, comprovar a origem do equipamento, né? Tem que ter o selo agora do Inmetro, né? Não pode ser aquele equipamento, de repente, pirateado. Então, você vai ter que se adequar em tudo. Instalação, protocolos, práticas, equipamentos, estrutura. Então, realmente é um conjunto pesado aí de adaptações que as clínicas precisam fazer e que precisam fazer, não tem jeito. E que vai ser fiscalizado, vai ser cobrado, e aquelas que não se adequarem, infelizmente, vai ser autuado.
né? Então, as clínicas precisam realmente conhecer essa nova regulamentação e colocar isso em prática, né? Com a ajuda de especialistas. Muitas vezes você vai ter que contratar um serviço de um especialista para criar todo um protocolo necessário, né? Uhum. Ajuda de arquiteto, ajuda de engenheiro, mas realmente são normativas que precisam, a partir de agora, serem devidamente adequados por parte dos dentistas, sob o risco de penalização. Como eu falei, 44 clínicas já foram penalizadas só na cidade de Campinas, né? Sim, sim. Realmente a gente tem visto um crescimento essas visitas, tanto da Anvisa, mas também do CRO e até do CRM, em alguns casos, que é um Até do absurdo, CRM. mas Pois é. então a gente tem visto um crescimento. Eu imagino que agora as clínicas odontológicas têm que se preparar melhor, tanto tecnicamente como em gestão, mas também juridicamente, para receber essas vigilâncias, essas fiscalizações, porque realmente pode dar um grande problema se tiver algo errado, algo Isso. fora do que está na lei, ou mesmo nos regimentos, né, dos órgãos de classe. E eu reforço o que você vive falando, Rodrigo. O dentista trabalha com a faca no pescoço. Exatamente. Mais uma faca agora, Mais com uma essas faca. novas questões. Mais uma faca, infelizmente. Pois é. Fábio, agradeço muito essa aula que foi dada aqui, não só para quem estiver assistindo, mas também para mim. Vou roubar algumas coisas aqui, algumas informações e Opa, aplicar até no escritório, ótimo, que ótimo. realmente a profundidade das informações é realmente muito interessante. Agradeço novamente, peço a todos que estiverem assistindo, se puderem se inscrever no canal do escritório, mas também no canal da Consultor de Dentistas. Nos sigam nas nossas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, né, que a gente, tanto a gente do escritório aqui, como o Fábio na Consultor de Dentistas, produzimos bastante conteúdo informativo. Então não para aqui no vídeo, a gente está sempre falando sobre as novidades, e haja novidade, né? Tem sido um ano bastante desafiador aí, né? Então, se puderem curtir esse vídeo também e compartilhar para o seu amigo dentista que tem interesse nessas informações, né? E agradeço novamente a parceria. Rodrigo, bom, eu aqui agradeço mais uma vez a oportunidade, a confiança que vocês depositam no meu trabalho. Para mim é um prazer muito grande estar sempre participando dos seus projetos. Você tem aqui um parceiro. O que você precisar, a gente está à disposição. Somos parceiros. Então, pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio. E todas essas informações de redes sociais, o canal do Fábio, estarão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado. Até mais. Grande abraço, pessoal.